Olá, e no vídeo de hoje então eu vou contar para vocês então do meu diagnóstico de TDAH, que é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. A meu é com apresentação predominantemente hiperativa. Algumas pessoas que me conhecem pessoalmente falavam que só faltava o laudo porque era característico isso para mim. Mas como sempre foi o meu jeito de ser, né? Eu sempre escutei a vida toda, Carol, como é que tu consegue ser assim? Eu pensava, como é que eu consigo ser assim? Eu sou assim naturalmente, né? Eu não me esforçava muito para ser assim. E hoje eu entendo. Como eu mencionei no vídeo anterior, se você não assistiu, eu te recomendo assistir o Quem Sou Eu. Para mim, receber o diagnóstico foi uma sensação de pertencimento. Mas a primeira pergunta que eu fiz para a neuropsicóloga, né, quando ela fez a minha testagem para eu receber o diagnóstico de TDAH, foi como é que eu posso ter TDAH se eu nunca tive dificuldade de aprendizagem, né? Eu tenho 2 graduações, eu sou nutricionista e psicóloga, e eu sempre escutei muito falar, né, que quem tem TDAH tem dificuldade de aprendizagem, né, demonstra dificuldade na escola. E ela me falou uma coisa que para mim foi muito esclarecedor, digamos assim. Eu não tenho nenhum déficit cognitivo, digamos assim, meu déficit é atencional. E a minha educação, eu falo que foi quase militar, né? Nós fomos sempre muito bem educados lá em casa, bem exigidos. Tivemos sempre rotina e disciplina como toda criança, né? Precisa ter para a gente conseguir entrar nas regras, digamos assim, como eram os 3 filhos e as nossas idades são bem pertinhas, éramos todos juntos, assim, né? Então a gente tinha horário para estudar, tinha horário para comer, tinha horário para dormir, tinha horário para tudo. E isso, né, ter essa rotina me ajudou muito, me organizou muito, né? Porque daí eu conseguia saber o que ia acontecer, essa previsibilidade me ajudava muito na minha regulação e sempre me ajudou muito. Como os nossos pais sempre nos incentivavam muito aos estudos, nos cobravam bastante, né? Eles faziam lição junto com a gente eu falo eu e os meus irmãos. Eu sou a filha do meio. Eles faziam lição junto com a gente tinha que estudar, tinha que ler, né? Meu pai cobrava a lição da gente. Então, realmente, eu não tinha nenhuma dificuldade nos estudos porque eu era muito incentivada e muito cobrada por isso. E eu brinco que ainda bem que a minha educação foi muito rígida, porque isso me organizou muito, né? Conseguiu que eu chegasse, eu recebi o diagnóstico de TDAH com 42 anos só. Mas não é só porque eu consegui me organizar que eu não tive dificuldade diante de tudo isso, né? Sem saber o diagnóstico corretamente. Então, como é que eu cheguei no diagnóstico? Em janeiro de 2023, eu estava fazendo uma formação de psicopatologia. A psicopatologia é a ciência que estuda todos os transtornos mentais. E eu estava estudando o DSM, que é o Manual Diagnóstico Estatístico dos Transtornos Mentais. Eu estava no capítulo de TDAH, e quando eu li, eu falei, meu Deus, parece que estão me descrevendo. Mas, né, como a gente sabe que quando a gente começa a estudar o DSM, não sei se você já escutou alguém falar isso, quando a gente começa a estudar sobre psicopatologia, parece que a gente tem tudo, né? Então eu não dei muita importância, porque na verdade realmente são características comuns, mas o que gera, o que faz ter um diagnóstico é a frequência, intensidade e o prejuízo que a pessoa tem na vida. Então, né, como eu não estava muito ambientada ainda, eu li e falei, não, deixa, passou. E a gente não pode fazer autodiagnóstico, né? E assim eu continuei minha vida. Isso foi em janeiro de 2023. E durante a faculdade eu fiz faculdade de psicologia, a graduação são 5 anos, eu fiz em 4. Só que eu tive que mudar no meio da graduação de instituição. E nessa minha nova graduação, eu estava conversando com uma professora de psicologia clínica, e ela mencionou, né? Eu falei para ela que eu tinha lido DSM, que eu tinha me identificado muito com os critérios diagnósticos, e ela falou uma coisa que me acendeu um alerta, assim. Ela disse que TDAH é muito comórbido com um transtorno de compulsão alimentar. O que isso quer dizer, né? Eles têm similaridades, digamos assim, nas suas características, e é muito normal elas acontecerem ao mesmo tempo. E, para mim, a minha maior dificuldade sempre foi me controlar em relação à comida, né? Essa baixa controle de impulsividade e sempre essa busca por recompensa, essa dificuldade de reconhecer a saciedade, e eu sempre fui assim. Daí aquilo eu fiquei meio que pensando, mas continuei a vida. E daí, num outro dia, eu fiz uma prova, e eu cheguei para a professora para pegar a prova, e eu falei para ela, professora, acho que eu fui muito mal nessa prova.
Daí ela falou, por quê, Carol? Eu falei, nossa, porque não consegui, as palavras não vinham, era uma prova descritiva. Daí ela falou, posso te falar uma coisa? Eu falei, claro, professora. Ela falou, ó, você, né, se expressa muito bem, fala muito bem em sala de aula, mas na hora de escrever é meio desorganizada a tua escrita. Daí eu olhei para ela e falei, como assim, professora? Ela falou, não, assim, por exemplo, vou te dar um exemplo, né? Você começa falando, né? Hoje o céu está azul, mas passou um carro e o moço do outro lado da rua está usando preto. Então, assim, ela falou, deixa eu te explicar. Eu sei que dentro da tua cabeça essa história faz sentido, mas para quem lê não faz. E aquilo eu fiquei olhando para ela assim, eu falei, nossa, né? Ela falou, para quem lê não tem nexo nenhum. Daí eu falei, ah, então tá bom, obrigada, professora, né? Peguei minha prova e fui. E aquilo ficou em mim, né? Juntando a conversa de uma professora minha, junto com essa outra, eu falei, bom, então acho que é o momento de eu buscar uma avaliação para ver se realmente tem algum diagnóstico. E principalmente por quê? Por causa dessa minha alta impulsividade, né? Eu parecia que eu sempre fui muito mal educada. Por quê? De atravessar, de querer ter o marido de uma amiga minha, ele sempre fala, né? Vai deixar eu falar, vai ficar tentando adivinhar, sabe? De querer falar em cima das pessoas. E eu, como trabalho com atendimento ao público, querendo ou não, eu tenho que saber a hora de falar, né, na hora exata do paciente, também deixar o paciente falar. E isso eu sabia que ia ter muita interferência na minha vida profissional, então eu resolvi buscar o diagnóstico. E eu realmente gabaritei os critérios diagnósticos de TDAH. E em maio de 2025, então, só aos 42 anos é que eu recebi o diagnóstico e eu chorei. No dia que eu recebi o diagnóstico, eu chorei muito. Mas não foi de tristeza, foi de pertencimento, porque eu olhei para trás e eu entendi que essa condição neurobiológica que eu tinha moldou a minha vida inteira, moldou, né? Todas as minhas escolhas de vida foram moldadas por causa do meu TDAH, desde a minha relação com a comida até mesmo a minha escolha profissional. E eu sempre fui, né? Eu aprendi a ser extremamente disciplinada. E essa disciplina foi, como eu falei anteriormente, que me fez ser uma pessoa funcional até os 42 anos, porque rotina me organiza muito. E isso me ajudou muito para eu conseguir sobreviver, digamos assim, né? Com esse diagnóstico durante tanto tempo. Mas isso não anulou, né, a dificuldade que eu tive no controle de impulso uma vida inteira, a relação intensa que eu sempre tive com a comida, a dificuldade de perceber minha saciedade, a busca constante por recompensa, né? Na infância eu sempre escutava, né? Ai, Carolina, tu é tão gulosa, né? Tu é tão metida, como eu falei, né? Sempre intrusiva. Eu sempre fui assim, e hoje eu entendo por quê, por causa do meu diagnóstico, né? Hoje eu entendo que talvez eu não estivesse enxergando o que estava por trás daqueles comportamentos. E esse diagnóstico eu vejo que não foi um rótulo, foi uma explicação. Ele me ajudou totalmente a organizar a minha história. Como eu mencionei anteriormente, foi pertencimento para mim, foi fazer as pazes comigo mesma, eu entender que esse é o meu jeito de ser e aprender cada vez mais a lidar com isso e entender que principalmente não era falta de vontade ou falta de disciplina, né? É a condição neurobiológica que eu tenho que me predispõe a ter algumas dificuldades. Isso mudou tudo, né? Mudou um entendimento sobre mim mesma. E eu queria trazer esse vídeo aqui para mostrar para você que ter um diagnóstico não é um rótulo. No meu caso, principalmente, foi uma sensação de pertencimento gigantesco. É muito mais fácil quando você sabe como você pode lidar com isso, você aprender a lidar com o que você tem. Eu queria te dizer que se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreve aqui no canal para acompanhar os próximos vídeos. E se achar que esse conteúdo pode ajudar alguém, compartilha. E se quiser também, pode deixar um comentário aqui para eu saber se esse tema despertou algum interesse em você ou você tem alguma dúvida. E mais uma vez, muito obrigada por estar aqui comigo.